noite, Jesus, o Senhor possa, Senhor, usar grandemente, Senhor, a vida do teu servo, Pai. Que saia, Senhor, toda a carne, Pai, que entra todo o espírito, Pai. E que o Senhor venha falar, Senhor, através da vida dele, Senhor, aos nossos corações. Pai, enche os nossos corações, Senhor, as nossas mentes, Pai. Que os nossos ouvidos estejam abertos e os nossos corações prontos, Pai. Porque seja qual for a palavra que o Senhor tem, Senhor, para nós, Pai. Que nós possamos aceitar, Senhor, como forma de ensinamento, Pai. Para cada dia, Senhor, vivemos melhor. Então, Senhor, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia. Jeremias, no capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Aleluia. Verso 23. Vinte e 23 e 24 são os versos dessa leitura, tá bom? Encontramos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do eterno Deus, Ele mesmo dizendo, Ele mesmo falando, através de Jeremias: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta Yahvé, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Amém? Glória a Ele. Coloque-se sentado, pode se sentar. Que o Senhor Deus possa falar no meu e no seu coração. Primeira coisa aqui, né, que a gente vê aqui, a gente tem um louvor antigo que a gente gosta de cantar, faz tempo que a gente não canta. E a gente canta uma frasezinha sempre errada, mas é o louvor, ficou a letra e vai fazer o quê, né? Isso eu tenho certeza que o Deus não vai ficar bravo com a gente. És Deus de perto e não de longe, né? Eu entendo que a intenção da letra é dizer que Deus nunca está longe de você, nunca está longe de mim. Mas a Bíblia diz, ele aqui, né? O que ele falou aqui no verso 23? Sou eu apenas Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também Deus de longe, né? O sentido aqui é: eu estou em todos os lugares deste universo, em tempo real, mais real do que a internet, mais real. Deus está presente em tempo real no universo. E é uma coisa fantástica e até difícil, porque a nossa mente é muito pequena, a nossa mente, né, não consegue alcançar isso, não consegue. Já parou para pensar, em algum momento na sua vida, já parou para pensar, nossa, como surgiu Deus, hein? Como é que Ele surgiu? Você olha para tudo, né, tudo que os seus olhos alcançam ver, tudo que os seus olhos podem ver, foi criado por Deus. Tudo, absolutamente tudo, o que é visível e também o que é invisível aos nossos olhos, foi criado por Deus. E aí, algum dia eu me perguntei, quem criou Deus? Algum dia você nos perguntou, alguém criou Ele? E aí Moisés escreveu um salmo e ele disse: de eternidade a eternidade tu és Deus. Então Deus não foi criado. E nós dizemos Deus, né? Deus, Deus, Deus. Que Deus? Que Deus? Yahvé, o grande eu sou, que se apresentou a Moisés e disse a Moisés, quando ele perguntou: vou até o teu povo, quem direi que tu és? Como chamarei o Senhor? Ele disse: Yahvé, eu sou. Diga: o grande eu sou me enviou até vós. Então este é o Deus que nós pregamos, este é o Deus do qual nós falamos, este é o Deus do qual a Bíblia fala.
e seu filho Yeshua. Dizemos nos louvores Yeshua, mas a pronúncia correta é Yeshua, que quer dizer Deus Salvador. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Entendeu? Então esse é o Deus. Então quando a gente diz Deus, Deus, às vezes, por exemplo, uma vez eu fui questionado. Uma vez eu fui questionado por um senhor, um testemunha de Jeová. Ele falou para mim: vocês dizem Deus, mas qual Deus, né? Porque Deus tem um nome. Então como é que ele sabe que é com ele que você está dizendo quando você diz Deus? E aí? O que você responderia? Como é que este Deus... mas Deus ele é onisciente, ele sabe que é com ele que eu estou falando. É claro que ele sabe, né? Vamos dizer assim, porque ele é Deus. Mas existe um nome, tem um nome para chamá-lo. E aí então eu respondi para aquele senhor: olha, quando eu digo Deus em nome de seu filho Jesus. Aí ele sabe que é com ele. Pronto, ele fala: está falando com Deus certo. Eu acredito que Deus olha para mim: agora você falou com Deus certo, porque não é qualquer Deus, é o Deus Yahvé, o Criador dos céus e da terra, em nome de seu filho. É assim que nós oramos, é assim que nós temos que orar, é assim que a Bíblia nos ensina a orar. Dizer: Deus, em nome de teu filho Jesus. Porque o Senhor Jesus diz lá em João, diz em Mateus, diz em Lucas, diz em Marcos, dizem os apóstolos em suas cartas, que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai em nome do Filho, Ele nos concederá. Então as nossas orações precisam ser feitas em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque Ele é o Salvador. Ele foi quem nos religou a Deus. Foi Ele quem nos religou a Deus. A palavra religião, sabe o que significa? Religar. Religar o homem a Deus. Então a religião é uma forma que o homem busca, né, se religar ao seu Criador. Mas a verdade é que a religião, ela não tem esse poder de nos religar ao Criador. Só quem tem esse poder é Jesus, porque foi Ele. Quando o homem pecou, o Senhor se afastou do homem, porque Deus é santo, santo, santo. Então quando o homem pecou, o homem se sujou, se manchou, e então Deus se afastou dele, porque Deus não compactua com o pecado. E agora Deus está afastado do homem, e por um período bem longo, Ele se manteve assim. Ele se manteve assim. E nós vemos no período da história bíblica que Deus, Ele estava com o povo através de um profeta, sempre através de um profeta, sempre através de alguém que Ele escolhia, e Ele dizia: você vai falar ao povo em meu nome. Então Deus falava com o povo através de um homem, sempre de um homem ou outro homem. Nunca falava com todos, como fala hoje. Entendeu por quê? Porque Deus estava afastado da humanidade. Ele não podia estar com a humanidade. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Havia inimizade de Deus com a humanidade por causa do pecado. Era impossível alguém se chegar a Deus, senão através de um enviado, de um escolhido. Noé, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, e assim por diante, os juízes, Samuel, entendeu? Então era sempre através destes homens, sempre através deles. Ou seja, o povo ia até um profeta, falava com o profeta, pedia ao profeta para orar por ele, para interceder, pedia uma resposta de Deus através de um profeta. O profeta ia a Deus. Os reis, eles procuravam um profeta
para poder saber se eles deveriam ir a uma guerra ou não. Os reis que temiam a Deus, os reis que temiam a Yahvé, eles sempre tinham o profeta e os sacerdotes. Então procurava o profeta, e o profeta orava a Deus, e o Senhor respondia através do profeta ao rei. Tudo por causa do pecado. Mas chegou a plenitude dos tempos. Chegou a totalidade dos tempos. E veio Jesus. E Jesus é a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. E Ele veio revelar o Pai aos homens. Ele veio revelar a vontade plena de Deus para os homens. E Ele viveu e revelou a vontade de Deus enquanto esteve aqui. E quando Ele vai para a cruz, Ele religa o homem a Deus, com seu sangue, com seu sacrifício. Ele religa o homem a Deus. Agora a paz de Deus com os homens, por causa do sacrifício de Cristo. Quando Ele diz está consumado, Ele está dizendo foi pago, o preço pedido está pago. E aí então agora existe paz entre Deus e os homens. Paulo escreveu que nós somos reconciliados com Deus através de seu Filho Jesus, através de sua morte, de seu sacrifício. Entendeu? Só assim hoje alguém chega até Deus. Só através do Filho. É o Filho. Quando Ele veio ao mundo, Ele disse: não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Então foi Jesus que trouxe essa paz, essa reconciliação. Então você vê, a religião não religa o homem a Deus. Cristo Jesus religa o homem a Deus. Seu sacrifício, seu sangue derramado. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque fomos reconciliados. E agora você não precisa ir até um profeta para dizer ore a Deus por mim. Agora você não precisa ir até alguém específico e dizer para ele interceda por mim, peça uma resposta. Não, hoje por causa do sacrifício de Cristo Jesus, essa separação não existe mais, essa distância não existe mais, nós somos religados. Então se estamos religados, agora é só abrir a boca e falar com o Pai, em nome do Filho, e o Pai ouve e responde. Ouve e responde. Olha que fantástico, olha que fantástico. Mas o verso 23, então, está dizendo que Ele é um Deus presente, em qualquer lugar, não há, o salmista no 139, ele diz, para onde eu irei da tua presença? Se eu subir aos céus, ali o Senhor vai estar. Se eu descer lá no inferno, lá o Senhor também estará. Se eu subir com as asas da alva, lá estará o Senhor. Para onde irei da tua presença? Não há para onde ir. Olha o Salmo 33, não perde o Jeremias, porque eu quero falar mais aqui. Espero que o Senhor Deus fale mais com a gente aqui. Mas olha o Salmo 33, no verso, eu acho que é o verso 13. (33) 13. Amém? Encontrou aí? Diz assim: dos céus olha
Yahvé. Lembra, Senhor, com todas as letras maiúsculas, Yahvé. Quando o escritor pôs assim, é porque ele escreveu lá Yahvé. Então, dos céus olha Yahvé e vê toda a humanidade. Do seu trono, no verso 14, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Eita, dá um nó. Dá um nó, dá um nó. Dá um nó. Deus está aqui agora. E Ele sabe o que você está pensando acerca dessa mensagem sendo pregada. Ele sabe se a sua mente está aqui ou se ela está lá fora. Ele sabe, Ele sabe. Olha se não dá um nó. Lá no Japão, se tiver gente cultuando agora, porque tem, Ele também está lá e também está sondando a mente do povo lá. Em Israel, Ele também está lá, sondando todo mundo e sabe o que cada um está pensando. Lá na China, lá do outro lado do Oriente Médio, Ocidente, qualquer lugar, Ele sabe tudo sobre o homem. Seus pensamentos não podem ser escondidos dEle. Que outro ser é como Deus? Outro ser na terra, no universo, que outro ser é como Ele? Então a quem devemos glória? A quem devemos honra? A quem devemos temer? A quem devemos reverenciar? Pois só há um único Deus. Um único Deus. E o seu nome é Yahvé, o grande eu sou, Jesus, Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus em três pessoas. Aí, outra coisa que vai dar nó, como assim um único Deus em três? Não são três deuses? Não são três deuses. Não são três deuses, é um só. João, eu sempre gosto de pegar João, sempre gosto, porque lá no capítulo 1, não fica difícil entender, não fica difícil. João 1. De vez em quando eu repito isso aqui, o que eu vou falar agora, nesse em outro texto. João 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com quem? Com Deus. E ele era quem? Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ele era Deus. Olha o verso 14. Aquele que é a palavra, quem que era a palavra mesmo? Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora ficou mais difícil ainda, peraí. A palavra era Deus, a palavra estava com Deus, era Deus, e agora a palavra que é Deus se faz carne, então o céu ficou vazio? Não. O Pai permanece lá. Agora a palavra que saiu dele se fez carne, que é Ele, e está aqui no planeta, está aqui entre os homens. Olha Deus lá na eternidade, quando Ele vai criar a terra. Olha lá, Gênesis 1. Gênesis 1. Difícil achar isso aqui, esse livro, meu Deus. Gênesis 1. Isso é tão... Eu gosto tanto desses textos. Ai, meu Deus. Dá tanto para falar, dá para falar tanta coisa nesses textos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vou abrir um parênteses aqui agora. Aí, a ciência diz que o planeta tem centenas de milhões de anos. Aí um crente,
mal informado vai dizer: mentira, esses homens não sabem de nada. Pelo contrário, esses homens sabem muito. Os cientistas sabem muito. Eles conseguiram alcançar de Deus uma sabedoria, né? Deus lhes concedeu uma sabedoria para eles datarem a terra, ó, centenas de milhões de anos. Olha só. E a Bíblia não vai contra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que vem depois? Quem já sabe o que vem depois? Ponto final. Desse versículo para o segundo versículo, centenas de milhões de anos simplesmente podem ter se passado. Entendeu? E aí diz: e era a terra sem forma e vazia. Tá aí uma coisa que eu discordo, hein? Tá aí uma coisa que eu discordo. A forma como está colocado esse versículo aqui no nosso português, que a terra era sem forma e vazia. Deixa eu ver se eu lembro o versículo, peraí. Me ajuda, Senhor. É sério, gente. Isaías ou é Jeremias? 45. Deixa eu ver se é o Jeremias 45, 18. Abre lá. Faz tempo que eu não vejo. Não. E agora, se eu não lembrar? Isaías, vamos ver se é Isaías 45, 18. É Isaías? Obrigado. Isaías 45, 18. Aqui talvez eu tenha que ler em 2 ou 3 traduções para você entender. A NVI já mata a pau aí. Vamos lá. Ih, escapou um negócio aqui. Pois assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Olha só, um Deus oleiro. Ele moldou a terra e a fez vazia, sem forma. Peraí, se ele a fez, por que ela está sem forma? Se ela está sem forma, se ela era sem forma, se ela era vazia, então ela não foi feita. Era um caos. Não havia forma. Então não está criada. Não está criada. Entendeu? Mas aí, olha só a palavra de Deus como ela é tremenda. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Pode mudar a tradução? Vamos ler de novo esse mesmo verso. Muda para nós. Isto. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Entendeu? Deus não criou a terra vazia, ela estava sem forma e vazia. Como assim? E por quê? Ela estava sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ela está criada. Ela tem forma, porque Deus criou. Então ela tem forma. Mas no verso seguinte diz que ela estava sem forma e vazia. O que aconteceu? Se ele a criou, por que agora ela está sem forma? Ela não tem forma, ela está vazia. Dizem os cientistas que há centenas de milhões de anos, um meteoro caiu no planeta Terra e destruiu toda a forma de vida que nela existia. Lá se foram os dinossauros. Lá se foram os dinossauros. Amém? Que hoje servem de combustível, que hoje servem, né? Seus fósseis servem para muita coisa. A cadeira que você está sentado, por exemplo, graças a esses fósseis. Entendeu?
Compreendeu? Mas então o que aconteceu lá? Lá atrás diz que o diabo, eu nem ia por aí, o que está acontecendo? Onipresença, Deus está em todos os lugares do universo, há um tempo real, nada escapa aos seus olhos, nada foge da sua presença. E lá na eternidade, ele viu que alguém estava pensando diferente dos outros. Ele sondou o coração de um ser lá, de um de seus anjos, e viu que alguma coisa não ia bem naquele coração. E aí então, ele foi lá conversar com esse ser. E depois da conversa, ele lançou ele fora da sua presença nos céus. Quem era ele? Satanás, o diabo. Um anjo querubim. Um anjo de luz. Vamos confirmar? Vamos confirmar? Ezequiel 28? É isso? Vamos lá ver. Ezequiel 28, 14. Isso. 28, 14. Vou ler na tela aqui. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Prossegue. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que você foi criado, até que se achou maldade em você. Outro detalhe aqui, os anjos todos foram criados. Eles não são eternos, como Deus. Eles foram criados, eles são imortais. Amém? São criação de Deus. Pode ir lá. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Mais um. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei aonde? Quanto tempo faz isso? Dizem os cientistas que há centenas de milhões de milhões de anos, um meteoro. Há uma cidade no México construída dentro de uma cratera, onde dizem os cientistas que ali há centenas de milhões de anos caiu um meteoro que acabou com os dinossauros, com toda a forma de vida daquele período. Só pode ser visto de cima. Aqui embaixo é uma cidade normal, é uma descida, mas lá de cima é um baita buracão, uma cratera. Isso é ciência, isso é comprovado, ok? Ele disse, por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. De que reis Deus está falando aí não força a barra comigo, né, gente? Porque podem ter outros reis no universo, que Deus tenha criado em outros planetas aí, sei lá, né? Tudo é possível, Deus é soberano. Ele ia criar só uma forma de vida? Sei não, acho que não, hein? Tem anjos, tem seres humanos, tem animais, tem estrelas. As estrelas cantam. Sabia? As estrelas cantam. Comprovado pela ciência. É fantástico o negócio, é doido. Assim como as baleias cantam para Deus, louvam. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A criação é fantástica. O Criador é mais ainda. Ele é mais ainda. Você viu o que aconteceu com o diabo? Então ele foi lançado por quê? Porque ele falou, acho que tem mais coisa aí. Vamos ver. Deixa eu ver. 18.
Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Veio a mim esta palavra do Senhor. Lá em Isaías 14. Deixa eu ver se é o verso 1. Nos dá mais alguns dados sobre este ser. Isaías 14. 14? 14 e 12. Ei, é bom ter universitários no meio, né? Aqui na igreja. Obrigado, Brenda. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Olha, há um texto lá em Jó que diz que as estrelas da alva cantavam juntas. E os filhos de Deus rejubilavam. Lá na eternidade isso. Os filhos de Deus eram os anjos. Porque o que Deus criou, os anjos são criação. E eles foram chamados de filhos na eternidade. Amém? As estrelas da alva cantavam juntas e os filhos de Deus rejubilavam. Uma das estrelas era quem? O diabo. E a outra estrela? O Filho, Jesus. Amém? Eu sei que é muita informação, mas vai tentando absorver aí. Vai tentando absorver. Eu estou tentando não causar danos aí, né? Nos HDs. Ok? Estou tentando. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Mais um. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Esse foi o pecado do querubim. Por que ele não pode ser perdoado? Andam dizendo por aí que o diabo foi perdoado, né? Tem uma corrente aí que diz que o dia em que o diabo se converteu. Eu achei incrível. Por que ele não pôde ser? Será que ele não se sentiu mal depois que ele foi lançado fora? Claro que se sentiu, mas o pecado surgiu de dentro dele. De dentro dele. Você tem pecados, eu tenho pecado, mas isso veio de fora. Veio de fora e nos corrompeu. Mas do diabo, veio de dentro. Amém? Ele não pode ser perdoado. Nós podemos, porque o diabo seduziu a humanidade. E Deus sabia de tudo isso, mas Deus tinha propósito. Parece até um jogo, né? Por que Deus tinha que lançar o diabo logo aqui, gente? Por que não lançou lá em Júpiter, em Saturno, né? Ou numa outra galáxia, que deve ter planeta para tudo quanto é lugar no universo? Mas era logo aqui que ele lança o diabo. Por quê? Quando a gente vê Jó, Deus falando assim para ele: você viu meu servo Jó? Eu vi sim, Senhor, mas ele é bonzinho assim, te ama porque ele tem tudo. Vai lá então, tira tudo dele. Aí ele vem, arranca tudo, volta lá de novo injuriado. Deus fala: e aí, como é que tá? Ele não blasfema contra o Senhor, porque o Senhor não deixa eu tirar a vida dele? Toca na vida dele, deixa ele doente. Aí tirou a saúde do Jó, e o Jó não blasfemou. E aí o diabo o quê? Foi envergonhado. Percebe o propósito de Deus com a humanidade? Com aqueles que ele escolheu. Você é escolhido, você é escolhida. Percebe? O diabo está sendo envergonhado porque você não cede, você continua temendo a Deus, amando a Deus, deixando o Espírito Santo trabalhar. Não somos perfeitos, somos falhos, ainda pecamos, mas não amamos o pecado e não nos entregamos mais a ele. Por quê? Tememos ao nosso Criador, que chamamos hoje de Pai, porque Ele nos deu esse direito em seu Filho, Jesus. Entendeu porque o diabo foi lançado aqui? Mas se ele tivesse lançado em outro lugar, era melhor para nós, né? Mas tudo bem, já foi. Não adianta chorar o leite derramado.
né? Voltando para Jeremias, e eu não tenho muito tempo, verso 24. Jeremias, verso 24. Deixa ela por ali para vocês acompanharem. 1, 2 e 3. 14. Jeremias 23, 24. Foi? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Você ouviu tudo que eu já falei de Deus aqui essa noite? Diante de tudo que você ouviu, alguém pode se esconder dele? Eu imagino que o diabo, como querubim, estava lá quietinho na dele, só pensando: você é maior que o meu Deus, você é maior que ele. Talvez ele convocou uma reunião meia santa com 1/3 dos anjos, e todo mundo falou para ele: estamos com você, Lúcifer, é nós, vamos dominar isso aqui, nossa terra vai ser maior do que a de Deus. E Deus só lá, cuidando do universo, e o diabo lá atrás, achando que Deus não estava vendo, que Deus não estava ouvindo, que Deus não estava sondando. Você viu? Pode alguém se esconder deste Deus sem que ele não o veja? Não pode, não pode. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Não sou eu? Percebeu, igreja? Aleluia. Eu vou voltar lá no Salmo, que eu acho que eu não sei se eu terminei, o 33. Ele disse lá no verso 13, de novo: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra, ele que forma o coração de todos, ele que forma o coração de todos. Sabe o que isso quer dizer? O coração de todos, a alma é o coração do homem. Nela estão todos os sentimentos, nela está a vontade, nela vem os pensamentos, é ela, mente, coração de carne, forma a alma está interligado a mente e coração de carne, entendeu? O Senhor Deus disse: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e lançá-los, na terra. Temam aquele que, além de matar o corpo, pode enviar a alma para o inferno. Entendeu? O que isso quer dizer? Que a alma não morre. A alma não pode ser morta. A alma foi criada por Deus e ela é imortal. Imortal. Não dá para escapar de Deus, homem. Não dá para escapar de Deus, mulher. Quando morrer acabou tudo. Oh, doce engano. Doce engano. A alma é eterna. Ela foi criada para ser eterna. Como você está cuidando de si? Você é a tua alma. Você é a tua alma. Eu sou a minha alma. Como você está cuidando de si? Como é que diz o salmista? Por que está abatida, ó minha alma? Falando consigo mesmo. Consigo mesmo. Tudo que há em mim, tudo que há em você, alma, louve, bendiga o Senhor. Salmo 103, olha lá. Ó. Salmo 103. Olha só. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os seus pecados. Ele está falando consigo mesmo, é Ele olhando para si, falando consigo, é Ele quem perdoa
todos os seus pecados. É Ele que perdoa os meus pecados. Entendeu? Alma, é a alma. E cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura. E o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Amém? Quem foge de Deus? Quem escapa de Deus? Eu preciso terminar a mensagem, já é 9h34. Vamos ver se eu consigo concluir. Isaías 43. Vamos dar um perdidinho em Deus amanhã? Bora dar um rolezinho, dar um perdido em Deus? A gente fala que vai para a igreja e a gente dá uma escapadinha e vai para a balada. Bora dar um perdido em Deus, né? Tem gente que pensa que consegue dar um perdido em Deus, né? Isaías 43. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Verso 13. Olha lá. Desde os dias mais antigos eu o sou. Sabe o que isso quer dizer? Desde sempre. Desde sempre. De eternidade a eternidade, Deus está dizendo: eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Entendeu? Não tenta dar perdido em Deus, não. É impossível. É impossível. Totalmente impossível. Olha Jó 42. Acho que é 2. Jó 42, 2. Olha só o que declarou Jó. Não, Jó, está no Josué. É que tem que pôr um acentozinho aí. Foi? Não foi? Ajuda nós aí. Aí. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Quem pode impedir os planos de Deus? Quem pode? Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Olha só o que Paulo escreveu: não se deixem enganar, não se engane, não se deixe enganar, não caia na armadilha de achar que você pode enganar a Deus. É isso que ele está dizendo. Não caia na armadilha. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Porque Deus vê, Deus ouve, Deus conhece um ser humano por fora e por dentro, melhor do que a nós mesmos. Ah, eu já sei como é que eu sou, já me conheço. Eu penso que me conheço. Quem me conhece mesmo é Ele. Ele é o fabricante. Se eu estou com defeito, Ele tem o poder de consertar o defeito. É Ele, não adianta errar para outro. Entendeu? Não adianta correr atrás de outro. Ele é que sabe consertar o defeito. E como Ele conserta? Com o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário sobre a minha alma e sobre a tua alma, nos curando completamente, nos restaurando, né? Como é que fala? Quando você está com um aparelho, acho que o celular também é assim, né? Começa a dar defeito, começa a travar, o que você faz com ele? Você dá um reset nele, né? E começa de novo, como ele veio de fábrica, não é? Ele volta como de fábrica, como veio de fábrica. Então, nós estávamos travando já.
no pecado, travado, só capengando, caindo, né? Tentando levantar, se arrastando, não dava mais jeito, tentava daqui, não dava, tentava de lá, não dava, não tem mais o que fazer. Aí então ele nos chamou a atenção, é como um imã. Jesus é um imã, ele foi um imã na minha vida, foi um imã na sua e trouxe nós para ele. Ups, vem cá que eu vou consertar vocês. E nos restaurou ao modelo de fábrica, a imagem e a semelhança do Altíssimo. Amém? Deus conhece você, Ele conhece a mim. É melhor a gente deixar Ele fazer o que Ele quer. É melhor a gente dar liberdade para Ele nos guiar, para andarmos nos passos de seu Filho. Tentar andar para outro lado não é sábio. Se Ele está mandando você ir para a direita, vai para a direita, não tente ir para a esquerda. Se Ele está mandando você ir em frente, vai em frente, não tente voltar para trás. Não é sábio, não é sábio. Você sabe o que aconteceu com Jonas, não sabe? Vai para Nínive, ele foi para onde? Tarsis. Foi sábio? O que deu na vida dele? Acabou tendo que ir para Tarsis, ou para Nínive. Deus fez tudo cooperar para que ele fosse lá e fizesse a vontade de Deus. Então não vamos atrapalhar o trabalhar de Deus, né? Vamos, Senhor, guia-me. Se Deus está mandando você perdoar, perdoa porque Ele sabe que é melhor para você. Se Deus está mandando você deixar isso aqui de lado, deixa porque Ele sabe o que é melhor para você. Se Ele está dizendo, não vá mais por aí, você já foi 3, 10, 15 vezes, nunca deu certo, não é agora que vai dar. Vá por onde eu estou dizendo para você. Vá porque agora a coisa vai dar certo. Porque se você continuar por ali, não vai, Ele já falou que não dá. Entendeu? Resistir a Deus é tolice. Há aqueles que o fizeram e se deram mal. Se deram mal. De Deus não se zomba. Só lembrando alguns fatos, né? Titanic. Nem Deus destrói esse navio. Uma unhazinha de Deus assim, fez um arranhãozinho no navio. O que aconteceu com o navio? Entendeu? Morreu um monte de gente inocente. Deus salvou um monte de gente naquela noite, naquela madrugada fria. Salvou um monte. Várias pessoas morreram salvas. E algumas sobreviveram para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Já viu a história que havia um pregador dentro do Titanic, pregando o evangelho para aquele povo? E lá nas águas, quando ele alcançava alguém nas águas, né, ele dizia: você já é salvo? Não, quer orar comigo? Quero, então ore. Senhor Jesus, Senhor. Mais um salvo. Você já é salvo? Não, quer orar comigo? Não. Deus para quê numa hora dessa? Aí o que ele deve... Aí tirou o colete. Toma, você vai precisar mais dele do que eu. Ouviu essa história desse homem? Então Deus estava presente naquela noite fria. Ele estava lá, contemplando, vendo tudo, permitindo e agindo com misericórdia. Com misericórdia. Pode ter certeza que ninguém morreu injustamente. E muitos morreram salvos. Porque Deus é justiça. Deus estava lá. Amém? Deus está aqui agora. Vai com você para casa. Não passa farol vermelho, hein? Não passa farol vermelho. Por quê? Porque os anjos respeitam farol. Está indo com você lá, guiando você, cuidando, protegendo. Farol vermelho, ele parou, você parou também, você olhou para um lado, olhou para o outro. Não vai dar nada não. E ele está aqui, esperando o farol abrir. E você já foi. O farol abriu, ele vai lá e te alcança de novo. Escapou por sorte de um acidente. Pense assim. Agora, claro, madrugada, a gente sabe. Mas no dia a dia, né? Crente desrespeitando sinalização, o Senhor respeita. Então cuidado, respeite.
respeite, porque Deus está cuidando de você. Não reclama depois. O que você fez? Eu não devia ter feito. Então, por isso que aconteceu. Deus está cuidando de você. E vai continuar cuidando. Esteja alerta, esteja vigilante, para andar na presença de Deus, onde você estiver, aonde você for, porque Ele está presente. Os olhos dele não piscam, diz a palavra. Estão constantemente sobre a sua vida, cuidando de você. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa mensagem possa agir no profundo dos nossos corações, que Ele criou, para que nós possamos continuar firmes na presença de Deus, crendo na salvação em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Pode vir, irmã Cláudia. Amém. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa, né? E só afirmando, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Os recadinhos vão estar passando aqui na tela. Eu só gostaria de afirmar que domingo é a nossa Santa Ceia, né, pastor? Né? Então, que nós possamos estar reunidos aqui domingo. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Tem algum pedido especial? Tá. Amém? Pai, obrigado, Jesus, pela sua palavra, Senhor. Que palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos trouxe, Senhor, nessa noite. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, estar sempre atentos, Pai, com a tua palavra, Pai, porque é a sua palavra que nos ensina, Senhor, o caminho certo, Pai, aonde devemos, Senhor, prosseguir. Obrigado, Jesus, obrigado por ter usado o teu servo, Senhor, para trazer essa palavra tão maravilhosa, Senhor, aos nossos corações. Pai, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor visite, Senhor, a Jéssica, Senhor. É Jéssica, pastor? É Jéssica? Que o Senhor visite a Jéssica, Senhor, e o Vitor Suave, Senhor. Pai, eles perderam um bebezinho, Jesus. Mas nós sabemos que o Senhor, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. E todas as coisas cooperam, Senhor, para o bem daqueles que amam a Ti, Pai. E eu acredito, Jesus, que há um propósito, Senhor, de isso ter acontecido, Senhor. Mesmo, Senhor, com toda essa tristeza que talvez esse casal, eles estejam passando, Senhor, eu peço que o Seu Espírito Santo de Deus, Senhor, Consolador, vai até, Senhor, esse casal, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que eles entendam, Pai, que há um propósito em tudo, Senhor. E que lá na frente, Senhor, eles vão entender, Pai, o porquê aconteceu isso. Eu sei que não é fácil, Senhor. Eu sei que é duro perder um filho, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor sabe de todas as coisas. Cuida desse casal, Pai. Cuida do coração desse casal, Pai. Oh, Senhor, envia pessoas, Pai, para cuidar, Senhor, desse casal também, Jesus. Oh, Pai, que o Senhor possa guardar esse casal, Pai. E que lá na frente, Senhor, depois que tudo isso passar, Pai, eles possam contar, Senhor, verdadeiramente a sua vitória, Pai. Em nome de Jesus. Eu também te peço nessa noite que o Senhor visite a vida do meu pai, Senhor. Pai, eu te peço, Pai querido, Pai amado, que o Senhor visite o pulmão dele, Senhor. Ó, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E há algum tempo, Senhor, eu já venho orando, Senhor, pela vida dele, Senhor. Ó, Pai, e sempre venho te pedindo todos os dias, Senhor, que seja feita, Senhor, a sua vontade, Pai. Ó, Senhor, porque o Senhor sabe, Senhor, de todas as coisas. Ó, Pai, o Senhor sabe que ele precisa dos pulmões, Pai, para respirar, Pai. Então eu te peço, Jesus, que o Senhor visite, Pai, que ele possa, Senhor, ser curado, Senhor, se for da sua vontade, Pai. Porque nós entregamos, Senhor, a vida dele, Pai, nas suas mãos. E que seja feita, Senhor, a sua vontade, Pai. Que o Senhor possa, Senhor,
levar, Senhor, os meus irmãos em segurança para os seus lares, Pai. Ó Senhor, livra eles do homem mau, de acidentes, de assalto, Pai. Ó Senhor, guarda, Senhor, o teu povo, Pai. Ó Senhor, guarda eles, ó Pai, o resto dessa semana, Senhor. Cuida de cada um, cuida da família, cuida dos filhos, cuida da tua igreja, dos pastores, presbíteros, Senhor. Cuida dos jovens, Senhor, desse lugar, Pai, dessa casa. Cuida, Senhor, das crianças, ó Pai, daqui, Senhor, do nosso ministério também, Jesus. Da saúde, Senhor, da vigor, Pai. Que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, ajudando uns aos outros, Pai. E que se por acaso, Senhor, se encontrar alguém, Senhor, aqui, Senhor, em alguma caverna, seja lá qual for, Pai. Que nós possamos, Senhor, ajudar uns aos outros, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, sempre estar ouvindo o nosso clamor, Pai. Guarda, Senhor, as nossas vidas, Pai. E que nós possamos estar aqui, Senhor, cultuando, Senhor, ao Senhor na sexta, no domingo, Senhor Jesus. Ouvindo mais a tua palavra e aprendendo mais, Senhor. É isso que eu já te peço, Senhor, e te agradeço desde já, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. E por fim, a terra estava sem forma e vazia, mas um caos, existia. Ela estava sem forma e vazia. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Mas no verso seguinte, no verso 3, e disse Deus: haja luz. E a luz passou a existir. Não a do sol. Essa luz do sol foi criada depois. A luz, o conhecimento de Deus sobre o planeta. Quando ele abriu a boca e disse haja luz, quem criou todas as coisas que saiu da boca dele foi a palavra. E a palavra era Deus. E o seu nome é Jesus. Faltou esse detalhe. Estende as suas mãos. Que o amor do Criador, o nosso Pai Celestial, a graça do Criador, o Filho, nosso resgatador, e a comunhão do Espírito Santo, que nos regenera a cada dia, seja conosco hoje e para sempre. Diga amém.